Graças e paz, amados. Estamos começando aqui mais um Momento Instrução aqui por Instrução Cast, no projeto Instruído na Verdade, projeto INV. Hoje nós vamos tratar aqui com base em uma parábola de Jesus, a parábola muito conhecida do Bom Samaritano. Nós vamos aqui trabalhar em cima deste contexto para podermos sermos instruídos na verdade. O Bom Samaritano. Certa feita, um perito na lei levantou-se para pôr o Rabi à prova e perguntou para ele: o que deveria fazer para ter a vida eterna? O mestre da existência pergunta: o que diz as Escrituras? E como você a lê? E este homem lhe responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. O Rabi respondeu: muito bem, faça isso e viverá. Mas este homem, querendo provar que estava fazendo isso, perguntou para o Rabi: mas quem é o meu próximo? Então ele começa a contar uma história em forma de parábola que nos ensina atitudes muito importantes. Jesus ele começou a contar a parábola do bom samaritano. E ele diz que um homem estava indo de Jerusalém para Jericó, um caminho muito perigoso, onde havia muitos assaltantes escondidos em lugares estratégicos, para saquear a vítima e até mesmo matar. E aconteceu exatamente isso com esse homem. Ele é assaltado, espancado e deixado quase morto naquele caminho perigoso. Só que o interessante é que o mestre da existência, Jesus, diz que ocasionalmente naquele caminho passa o sacerdote e o levita, ou seja, aqueles que tinham a função de levar a presença de Deus até as pessoas. Porém, ambos deixaram passar a oportunidade de fazer algo para o reino e deixaram aquele homem quase morto ali no caminho. É bem provável que aquele homem, ao ver os que se diziam ser servos de Deus, tenha tido uma esperança maior. Agora eu vou ser salvo, de que eles iriam ajudá-lo. Mas não foi dessa vez. Para sua surpresa, vem naquela estrada perigosa da vida um samaritano. E provavelmente ele deve ter pensado: agora que eu não vou ter ajuda mesmo. Porque os samaritanos eram considerados inimigos do povo de Israel. Os samaritanos não se davam com o povo de Israel. Então, eles eram considerados, o povo de Israel considerava os samaritanos como pessoas que não tinham Deus em sua vida. Mas foi o bom samaritano, que se aproximou daquele homem e cuidou dos seus ferimentos, usando seus panos, seu azeite e seu vinho. Ainda usou seu próprio animal para carregá-lo ferido até um local onde ele receberia cuidados necessários para se recuperar dos ferimentos. E pagou com o seu próprio dinheiro. Diante deste contexto bíblico, podemos concluir algumas atitudes importantes para uma pessoa que se diz ser do reino de Deus. Vamos fazer um rápido resumo das atitudes desse bom samaritano. Ele começou abrindo mão da sua própria segurança ao parar naquela estrada perigosa, depois deu sua montaria, seus contatos, deu seu tempo, seu dinheiro e ainda colocou aquele homem em seu plano futuro. Que ensinamento lindo que o mestre da existência nos dá aqui. É a verdadeira atitude de quem tem a essência da empatia, que é se colocar no lugar do próximo e ter uma ação para transformar sua vida, transformar a vida daquele próximo. Aprendemos com esse ensinamento que não podemos ignorar a dor e o sofrimento das outras pessoas, mas sim buscar usar nossos recursos que Deus tem nos permitido ter para levar ao próximo uma nova trajetória de vida. Quer ser uma pessoa do reino? Então tome atitudes que venham a alimentar o próximo, com amor, trazendo sempre presença de Deus, para que essa pessoa possa ter esperança, para que ela se levante e viva novamente. Como nós sabemos, todas as parábolas que Jesus contava tinha a mensagem de ensinamento, mas também uma mensagem espiritual era revelada para os seus discípulos, E você pode estar, de repente, neste momento pensando: mas eu, nessa história, não me identifico com os personagens que passaram ali, mas sim com o homem que estava quase morto
porém eu não vejo nenhum bom samaritano vindo em minha direção. Então deixe-me fazer uma aplicação para a sua vida. Muitas das vezes nos encontramos como esse homem, quase morto. Até porque a Bíblia fala que o inimigo de nossa mente, o pecado, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas para a frustração dele, assim como o bom samaritano, Jesus veio até nós, que estávamos caídos, indo em direção à morte, e derramou o seu sangue, a sua unção, que é o Espírito Santo, para curar, sarar todas as nossas feridas. Assim como o bom samaritano, como o bom samaritano levou aquele homem no seu próprio animal, a fim de mudar a sua trajetória de morte para uma trajetória de vida, Jesus, ao carregar aquela cruz, estava mudando nossa trajetória e trazendo uma nova vida, uma nova história. Então, se há momentos que parece que ninguém vai fazer algo por você, olhe para a cruz e lembre-se do que Jesus já fez, porque foi por mim e foi por você. Amém? Então esse foi mais um momento instrução. O contexto foi retirado da parábola do bom samaritano, que está no livro Rabi, o mestre da existência. Então que você possa ficar na graça e na paz de Jesus.